nosso tópico agora é a competência 2, é a questão da compreensão da proposta e da tipologia textual. Na verdade, o Enem espera que ao final do ensino médio você tenha conseguido adquirir várias informações sobre diversos temas e que você consiga fazer com esses temas, venham interagir entre eles dentro do trabalho de produção do texto. Mas aí que entra a questão, é a gente entender, adquirir informação é adquirir conhecimento? Existe uma grande diferença entre conhecimento e informação. Conhecimento é o que você faz com a informação que você tem. Pois é, vamos ser mais claros. Informação refere-se à quantidade de dados que você tem. Quando você fala de uma lista telefônica, você tem uma grande quantidade de informação. Mas isso não tem muita finalidade até que você consiga pegar essa informação e converter em alguma forma de conhecimento. A questão é, hoje chega muita informação pra gente, uma quantidade absurda de informação via internet, via rádio, via jornal, via televisão, via número grande de coisas, maneiras que se chega essa informação pra gente, o que não acontecia alguns anos atrás. E aí fica a questão, como que eu vou filtrar essa informação e trabalhar essa informação dentro de uma redação? Se informação não é conhecimento, o trabalho do professor, na verdade, é pegar essa quantidade de dados que chega até você, chega até o aluno, e ensinar ele a converter isso em forma de conhecimento. E o que é converter? É estabelecer conexões, ligações entre as informações dentro de um texto para que ela possa fazer algum sentido para a realidade do indivíduo. E como adquirir esse conhecimento, essa informação e converter nesse conhecimento? Bom, vendo jornal, lendo na internet portais que tem notícia, assistindo o telejornal. Claro que assistir o telejornal é uma maneira de você adquirir conhecimento, é uma maneira interessante, porque você tem automaticamente a notícia já pronta para você poder trabalhar e entender, ver com imagens, existe uma interação de mídias, é muito interessante isso. A gente não pode descartar a possibilidade do jornal como uma grande maneira de se adquirir conhecimento. Você adquirir informação, na verdade, depois do processo de conversão ao conhecimento. E a gente vive numa época muito triste, na verdade uma época patética. As pessoas elas dizem, o que é vinculado na grande mídia é falso, é mentira, não vale, é mídia golpista. Quer dizer, isso é uma tremenda de uma babaquice, porque todo órgão veiculador de uma informação, ele de uma certa forma ele vai trabalhar algum tipo de tendência. É lógico, um órgão, por exemplo, que tem uma tendência mais de direita, né? Será que existe essa coisa toda de direita e esquerda ainda? Mas o cara que tem uma tendência de direita, ele vai focar a tendência dele dentro do que ele quer, porque está querendo te convencer. Não existe linguagem ingênua. Na verdade, a linguagem ela é um ato de convencimento por si só. Então ele vai querer te convencer das ideias dele, ele vai veicular isso. O cara que tem uma mídia mais de direita, ele vai também entender a mesma coisa. Ele vai querer te convencer, te levar a você pensar numa coisa. Pensar da maneira como ele pensa. Então não tem informação ingênua. Se você acha que não deve assistir telejornal porque telejornal é manipulado, é sinal que você já está sendo manipulado por alguma outra mídia que quer que você pense que o que está no telejornal é manipulado. Então, o mais importante disso tudo é você desenvolver um senso crítico. É você parar e pensar, pô, peraí, vamos ver essa reportagem, seja a mídia de esquerda, de direita, seja lá onde for, vamos ler essa reportagem, vamos ver essa reportagem e vamos formar uma opinião própria. Não há necessidade de você engolir tudo que o cara quer. Você engolir uma ideologia, uma ideia completa, fechada, sem questionar, isso não é pensar. Lembra que eu falo para vocês, pensar é aquela história, se tá todo mundo pensando igual, ninguém tá pensando. A gente vive uma época muito triste, uma época em que a pessoa, para ter um rótulo, entre aspas, de intelectual, basta falar mal da Veja e da Globo. Pronto, ótimo. Chamou a Veja e a Globo de mídia golpista, pronto, você já é um intelectual. Não precisa ter lido nada. Basta nem aqueles livros obrigatórios na escola, o cara precisa ter lido. Mas chamou de mídia golpista e chamou de tendenciosa, de direita, e falou que o que está verdade é que está em outra, a verdade só está em outro tipo de mídia, pronto, você já está sendo manipulado e já é considerado um intelectual. Isso é lamentável. Uma época que para ser intelectual não precisa ler livros, não precisa pensar. Basta repetir um discursinho batidinho, cansativo de sempre. Então o caminho é esse. Leia, ouça, acesse, questione, pense sobre tudo, seja lá de esquerda, seja de direita, seja do meio, seja de cima, seja embaixo.
Leia e ouça tudo, esteja aberto a todas as opiniões, ouça e forme uma opinião sua. Não reproduza o discurso, que esse discursinho é cansativo, repetitivo, que às vezes dá à pessoa a sensação de ser uma pessoa socialmente mais consciente, e não é verdade. Na verdade, o que muda em termos sociais não é um discurso, são as atitudes. E me desculpem, mas elas não começam com discurso, elas começam muitas vezes no silêncio. E no aspecto textual, né, tipologia textual, o que é isso que o Enem fala com você? Bom, ele está querendo que você produza um texto dissertativo, argumentativo em prosa. O que é isso? Vamos explicar. Bom, argumentativo, né, dissertativo, ele quer que você trabalhe, primeiro, é o dissertativo, ele quer que você trabalhe sobre uma ideia, ele não quer que você narre, ele não quer que você descreva, ele não quer que você faça nada disso, ele quer que você trabalhe sobre uma ideia. Pegue uma ideia e discorra sobre ela, fale sobre ela, discuta sobre essa ideia. Dissertar é escrever sobre uma ideia. Argumentativo, o que ele espera de você? Ele espera que você pegue um texto e elabore argumentos que você possa discutir relações de causa e consequência, relações de um lado positivo, um lado negativo. Na verdade, ele quer que você coloque argumentos em que você se posicione como autor e apresente um ponto de questionamento nisso, apresente uma discussão para esse tópico. Não é simplesmente expor um tema, ele quer que você interaja com o tema. Inclusive, uma das dimensões das competências do Enem é essa, que é a sua interferência dentro do tema, que é a quinta competência que nós vamos falar em um próximo vídeo. E por fim, em prosa. Essa questão da em prosa, o que ele quer? Resumindo, de forma curta e grossa, ele quer que você escreva um texto que vá do início ao final da linha e que seja dividido em parágrafos. Pronto, acabou. Ele não quer poema, ele não quer versinho, ele não quer que você corte no meio, ele não quer nada disso. O que eles querem é saber se você é capaz de escrever um texto em prosa. Essa é a questão. Então ele quer que você vá do início ao final. Existem algumas lendas de pessoas que fizeram algum tipo de redação, que colocaram o relógio, tic-tac, 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 e ganharam criatividade. Isso é mentira, isso nunca existiu. A pessoa tomou 0 na redação porque ela fugiu à base da estrutura da tipologia textual, que seria, no caso, dissertativo, argumentativo em prosa. Isso já zera o texto, é um dos critérios para você zerar o texto. Mas como que o Enem avalia isso? Na verdade, o Enem ele faz uma divisão exatamente igual às outras visões. Divide em 5 níveis, 1, 2, 3, 4, 5, considerando um nível sofrível, né, e 5 um nível de excelência. Esse é mais um daqueles critérios que, a partir do 3, você está altamente subjetivo, nós vamos falar isso ainda nesse vídeo. Um aluno de nível 1, nesse nível, é aquele aluno que não tem noção de estrutura argumentativa, é aquele camarada que não sabe exatamente o que é argumentar sobre um tema, o que é falar sobre um tema. Vou dar alguns exemplos para vocês. É aquele cara que, por exemplo, ele escreve um texto e também não reconhece tipologia textual. É aquele que você tem um tema, por exemplo, nós trabalhamos intolerância religiosa, e ele fala única e exclusivamente de um evento que aconteceu, de uma pessoa, não sei se foi há tempos atrás, uma pessoa que apedrejou uma moça que era de uma religião de uma outra religião no Rio. Então, quer dizer, ele vai focar nesse tema. Ele está focando num caso, e na verdade não é para ele focar num caso, é para ele focar toda uma história, toda uma estrutura narrativa. O que é uma estrutura narrativa? Uma estrutura dissertativa. O que ele observou, o que havia, o que provocou isso, o que gera, o efeito que gera isso. Vamos fazer um vídeo comentando exatamente como tratar esse tema, que não é um tema tão simples. Mas aí esse cara pegou e trabalhou um tópico só, ficou batendo naquele caso, e como é cruel e é desumano, etc. Não é que ele esteja errado na maneira como ele vê a coisa, mas na abordagem dissertativa dele ele está completamente errado. É aí que ele vai se ferrar na hora que for avaliado pela banca do Enem. Além disso, existe um outro tópico. O 1 é aquele cara que desconhece a estrutura argumentativa. É aquele cara que faz uma redação que ela tem um parágrafo que vem do início até o final. Ou também tem outro problema, aquele cara que não sabe montar parágrafo e ele vai dividindo 2 em 2 linhas para cada tópico. Pois é, essa pessoa ela demonstra que ela não conhece uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo e que ao mesmo tempo ela tem grandes dificuldades com essa questão de você desenvolver uma ideia. Desenvolver uma ideia não é falar de um caso, desenvolver uma ideia é falar tudo que envolve esse caso. Já o aluno que tira 2 dentro desse tema, ele é muito parecido com esse que tirou 1. Ele tem dificuldades em estruturar parágrafos, ele tem dificuldades em estruturar o desenvolvimento de uma ideia, ele tem uma série de dificuldades no desenvolvimento de uma dissertação. Ele também não consegue desenvolver o tema,
né? Mas de certa forma, talvez às vezes no tema ele consegue sair um pouco da discussão só do caso, como foi o primeiro que nós citamos, e passa a uma abordagem um pouco mais ampla, mas ainda assim é uma abordagem deficiente, desprovida de uma argumentação razoável. Aí é que tá. E o que difere então? É que normalmente nesse nível 2 a gente acaba pegando aquele aluno que copia texto e estímulo. Cara, o texto estímulo não é para ser copiado nunca em nada. Nada, nenhuma linha. Se você quiser aproveitar palavras, sim, mas nunca copie 3, 4 palavras junto, igual o texto estímulo, já vai dar problema. Então não copie nada do texto estímulo, ele não é para você copiar nada. Inclusive, o texto estímulo é um texto expositivo. Ele apresenta as ideias, mas ele não desenvolve opinião muitas vezes. A maioria das vezes ele não desenvolve opinião, não desenvolve uma argumentação. O objetivo dele é estar ali para te convencer de que você tem um tema, às vezes são três textos, estímulo normalmente são 3. Então são 3 temas, você está ali para te convencer, para te mostrar uma situação, como que aquilo acontece. E aí ali você tem até a apresentação de notícia de jornal, um quadrinho, etc. O objetivo disso é levar você, te apresentar a ideia para você começar a trabalhar. Quem vai argumentar é você. Vamos lá. Texto estímulo não se copia nada, absolutamente nada dele. Deixa como tá. O próprio nome diz. Ele é um texto estímulo. Ele serve para te estimular, para te contextualizar, para você começar a escrever. Não é para você copiar nada. Um aluno de nível 3 já é aquele aluno que ele tem uma noção, você vê que ele tem uma noção de argumentação, ele sabe, tem um conhecimento de tipologia textual, ele sabe o que é desenvolver um texto, com parágrafo e tudo mais, só que ele cai num problema, ele não consegue sair do lugar comum. Não consegue sair do senso comum. A argumentação dele fica em cima daquilo, batendo numa tecla que todo mundo já bate, que é uma coisa que... Senso comum, como vocês devem lembrar, deve ser em algum momento no ensino médio, senso comum é aquela opinião que ninguém para pensar, as pessoas repetem. Por exemplo, o cara está tratando um tema que igual nós trabalhamos, que é a questão da intolerância religiosa. Aí ele fica batendo aquela tecla de porque não pode haver ódio, porque tem que haver amor, porque só o amor constrói, só o amor salva, Isso é tudo frasezinha de lugar comum e que para quem está te lendo dá a sensação nítida pro cara da banca que você está enchendo linguiça para dar as infames, o infame número de linha mínimo que você tem que ter. Você não tem conteúdo, você está repetindo para isso. Isso é comum. Nesse nível, o cara não copiou do texto estímulo, ele está copiando do senso comum, ele não está pensando. E uma coisa que é exigida dentro do Enem é que você pense, que você se posicione, que você argumente. Já o texto 4 e 5, eles são... o que é 4 e 5 dentro de um Enem? É muito subjetivo isso. É muito subjetivo. O que é um texto? Porque são 2 textos de um nível muito bom. O nível 4 e o nível 5. E como essa categoria, esse nível, essa competência, ela não é uma competência quantitativa, não dá para eu contar quantos disso ou quantos daquilo, quantificar para eu poder analisar, eu acabo sendo obrigado a fazer uma avaliação em cima do texto, levando em conta 2 coisas. Uma o texto, esse critério, ele por ele mesmo, o desenvolvimento, ele saiu daquele nível 3, ele saiu do senso comum, ele discutiu. Mas o que é um cara que sai do senso comum no nível 4 e não sai do senso comum no nível 5? É muito difícil fazer essa definição. Então isso é um critério, esse 4 e 5 são muito subjetivos. Então como é que vai ser avaliado isso se você tirou 4 ou 5? Bom, normalmente os avaliadores levam em consideração 2 coisas. Uma é o texto como um todo. É o texto como um todo, é o texto como não só aquele critério, mas todos os outros critérios que você conectou. Às vezes o cara teve um desempenho excelente em todos os outros critérios, e aí é o que vai levar esse texto de um 4 para 5, né? Isso é uma coisa que interfere. Outra coisa que interfere, queira ou não, é o humor do avaliador, né? A quantidade de redação que os caras corrigem é muito grande, é uma coisa absurda. Então vai estar muito ligado ao humor do cara, às vezes ele não vai nem considerar o resto das questões. O consolo é que você tem ali 2, 3 avaliadores fazendo um processo de correção. Esse processo de correção, ele vai ser, ele é contrastado e você vai ter uma redução dessa diferença, embora você não elimine a diferença nem o fator humano dentro do processo de correção. Então quer dizer que você não tem como ter uma precisão da nota? Não, não tem. Não tem como ter uma precisão da nota. O que acontece é que para você entender o que é um texto razoável, os colegas que estão fazendo o curso de redação, o simulado de redação, podem tomar isso também como uma referência. É o seguinte, você tirou 70. Eu costumo dizer o seguinte, você considera uma margem de erro de 10% para cima e para baixo.
Quer dizer que, por exemplo, você tirou 70, sua nota real é algo dentro de uma margem de 63, né, e 77. Você tirou 70, 10%, 7, tira 7, 63, soma 7, 77. Então, dentro de uma margem de 63 e 77, ou Enem 630 e 770, você não vai ter esse número ímpar, mas é para você ter uma noção. A sua nota está ali. É ali que você está mais ou menos oscilando para você poder dizer o seu texto é um texto entre 63 e 630, né? Não vai ter 630 como eu expliquei. Entre 630 e 770. É mais ou menos isso. E dá para ter uma noção real dessa nota? Quanto você é exato? Não dá. Não dá. Não tem como você dizer com precisão um texto 6, um texto 6,5, um texto 5,5. Não tem como você dizer com uma precisão absoluta isso. Porque você tem fator humano, você tem diversos fatores que operam nisso. Então, por isso que a gente trabalha dentro de uma margem de 10% para cima e 10% para baixo. Aí você entende mais ou menos o que seria o seu texto. Se você tirou uma nota um 8 e você está oscilando entre 72 e 88, você está num bom nível. Agora, se você tirou um 5, você tem que imaginar que você está oscilando entre um 4,5 e 5,5, que não é uma nota boa, né? Entre um 450 e um 550. Você quer precisão na correção do seu texto? Desista, não tem como. Mas você tem como ter uma margem para saber quanto que o seu texto estava em termos de qualidade. É isso então, gente. Então, um abraço, bom estudo e até o próximo vídeo.